Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Como é que vocês passaram aí essa semana? Né? Esse final de semana bem gelado aqui, minha mão ainda tá meio gelada aqui, provavelmente eu vou digitar tudo errado hoje. Então vamos ver aí, vamos continuar agora na nossa próxima aula de Word. Na última aula a gente viu, não lembro o que a gente viu na última aula. Ah, tá. Estilos, né? Temas, estilos, design, né? A gente viu tudo isso na, na nossa última aula, né? Então vamos continuar aqui agora para os próximos assuntos, né? Vamos continuar explorando aqui o nosso Word, né? Bom, hoje, hoje não, essa semana vamos ver sobre marcadores, numeradores e lista. Aonde estão esses botões, marcadores, numeradores e listas? O que que isso quer dizer? O que que é isso? Como que isso funciona? Meu Deus, socorro! Todo o assunto que a gente vai ver na aula de hoje vai estar aqui na página inicial, né? E são basicamente esses três botões. Sim, a gente vai fazer uma aula inteira sobre três botões. Por isso que é muito importante sair clicando mesmo nos botões, explorar bastante coisa no Word, tem bastante coisa bem escondida, né? Tem às vezes um botãozinho que você olha e você imagina que aquilo lá é só um botão e quando vê você tem um monte de recurso ali dentro, tipo esse daqui, né, que eu tinha acabado de clicar, né, para você deixar palavras em maiúsculas e tal, a gente pode dar uma passadinha nisso daí depois, né? Mas o Word é cheio dessas, tá? Então, de você ter um botão que quando você clica, você tem várias outras funções aqui dentro, né? Olha só que legal. Vocês nem sabiam disso, né? Para você criar capa, você vem aqui, ó, você consegue criar capas para trabalho, para documentos, né? Então, explorar o Word aí é sempre bem cheio de descobertas, né? Então, vamos começar a dar uma olhadinha aqui então sobre marcadores, numeradores e listas. E qual que é a diferença de marcador, numerador? E se marcadores e numeradores já são listas, por que que eu tenho uma lista? Né? Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Primeiro, vamos dar uma olhadinha sobre marcadores, certo? Na verdade, antes de começar a ver sobre marcadores, é interessante mostrar a diferença de marcador e numerador. Tá? Os marcadores, eles são listas onde você tem aqueles pontinhos, né, marcando item 1, item 2, item 3, item 4, né? E você tem diferença entre marcadores e numeradores. Os marcadores, eles são desenhos, são essas bolinhas, os quadradinhos, os checkzinhos ali, sabe? Então, todo tipo de desenho ali, né, formas, né, que são usadas para definir itens de uma lista. Os numeradores, eles já têm 1, 2, 3, ABC, ABC maiúsculo, ABC minúsculo, algarismos romanos, né? Ou seja, eles têm uma ordem, né? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D e por aí vai. Apesar de parecer que são iguais, né? Tecnicamente falando, são iguais. Eu pego uma lista e eu deixo ela toda formatada, toda bonitinha. Porém, semanticamente, ou seja, em termos de significado, em termos de eu bater o olho e interpretar aquela lista, elas são bem diferentes e a gente já vai dar uma olhada nisso daí logo em seguida, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai adicionando o nosso texto. Vamos procurar um assunto aqui para a gente montar algumas listas. Vamos colocar estados do Brasil. Beleza, acho que já é um assunto interessante. A gente tem bastante itens aí para nossa lista para a gente brincar um pouco. Se eu escrever aqui, por exemplo, o nosso estado aqui. Se eu escrever algum outro item, eu posso colocar, sei lá, São Paulo, posso colocar Pernambuco, posso colocar Amazonas. Então, e aqui o meu parágrafo, né? E aqui o meu texto aqui, né, seguindo normal. Então, note que essa minha lista, ela ficou meio apagada ali no meio, né? Tipo, não dá a impressão de ser uma lista, certo?
Então, como que eu posso fazer? Ora, estou aqui escrevendo, vou escrever decentemente aqui, ó, estados do Brasil. Vou colocar alguns, né? Porque eu não vou escrever todos. E aí eu quero montar uma lista, certo? De alguns estados do Brasil. Se eu simplesmente der um clique nesse botão, olha só, ele apareceu essa bolinha. Agora eu posso começar a digitar. Vamos escrever Paraná, vamos escrever Pernambuco, vamos escrever Amazonas. Qual outro que eu tinha escrito? Não lembro. Vamos colocar Mato Grosso do Sul. Pronto. Note que, à medida que eu vou escrevendo e dando Enter, ó, se eu der o Enter, ele criou um novo item na minha lista automaticamente. Para eu simplesmente montar a minha lista. E note como a minha lista ficou muito melhor, a minha lista ficou muito mais entendível, a minha lista ficou muito mais organizada, com uma aparência muito mais profissional se eu usar os marcadores. E note que o meu trabalho para poder fazer isso foi praticamente zero. Na verdade foi um só. O que eu tive que fazer? Clicar nesse ícone aqui em cima e pronto, eu criei os meus marcadores, certinho? Ah, professor, toda vez que eu der Enter, ele vai criar um novo marcador? Sim, toda vez que você der Enter, vai criar um novo marcador. Como que eu faço para cancelar o meu marcador? Eu quero voltar para o meu texto normal, socorro. Muito fácil. Enter e Enter de novo. Voltei para o meu parágrafo. Agora posso continuar a escrever meu texto. Minha mão está gelada, estou escrevendo tudo errado. Estou confiando no meu corretor aqui. Tá? Então, vou continuar agora numa lista de países. Vamos colocar Brasil, vamos colocar Argentina, vamos colocar Alemanha. Olha lá, olha só minha mão gelada. Vamos colocar Suécia. Enter, vai criar um novo item. Se eu não digitar nada e apertar Enter de novo, cancelou a minha lista. Posso continuar normalmente. Legal? Deu para pegar? Dá uma pausinha nesse vídeo. Se vocês têm o Word aí, vai lá no Word, dá uma praticadinha, dá uma olhadinha nisso daí, vê como é que funciona e que vocês depois já podem continuar. Essa é a vantagem do online. Vocês podem pausar o vídeo, tá, gente? Então não precisa assistir o vídeo de ponta a ponta para depois praticar. Não, vocês podem pausar o vídeo, vai lá no Word, se vocês têm aí, né, à disposição de vocês. Vai lá no Word, dá uma praticadinha, dá uma olhadinha ali como é que funciona. Depois volta para cá, a gente continua então nos próximos assuntos. Então, para vocês verem aí como que tá funcionando aqui esse esquema de lista. Certinho? Deu para pegar como é que funcionam os marcadores? Então, vamos apagar aqui, vamos colocar. Vamos aproveitar esse assunto. Alguns estados do Brasil. A gente clicou no marcador. O que acontece se a gente clicar no numerador? Ele vai criar uma lista também. Porém, essa lista ela é diferente. Note que ele não colocou uma bolinha, ele escreveu o número 1 ali. Vamos colocar de novo. Opa! Tá vendo que ele já começou a criar uma lista com uma ordem ali. 1, 2, opa, então quer dizer que se eu der o Enter vai criar o 3. Se eu der o Enter vai criar 3. Professor, qual que é o limite? O céu é o limite. Na verdade o céu não é o limite, porque o céu, a atmosfera terrestre tem 100 km. Aqui eu realmente posso ir para 1 bilhão, posso ir para 1 bilhão. Então, à medida que eu for dando Enter, note que ele vai colocando meus itens em ordem, tá? Então, à medida que eu estou dando Enter, ele vai criando 1, 2, 3, 4, 5. Agora que a gente viu a diferença das listas, qual que é a diferença da lista com bolinha e da lista com número? Como eu falei, todos os itens, tanto o marcador como o numerador, têm exatamente a mesma função, que é eu pegar uma lista e formatar ela para poder deixar ela muito legível. Aqui eu posso continuar meu texto, então eu vou escrever continuando meu texto. Então, note que a minha lista ela ficou bem destacada, ela ficou bem fácil de ler, ela ficou bem visível ali, né? Muito melhor do que eu fazer
um do lado do outro, ou fazer um em cima e embaixo sem nenhum tipo de número ou bolinha ali. Qual que é a diferença do marcador para o numerador? A questão não, ela não é muito prática, porque você vê que visualmente é igual, né? Mas a diferença ela é muito mais semântica, ela é muito mais no entendimento, ela é muito mais no que você quer transmitir. Note o seguinte, se eu fizer uma lista com bolinha, opa, aqui, agora foi. Vou colocar os mesmos estados. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Dessas duas listas, qual que é a diferença que você consegue captar entre elas? As bolinhas, elas são usadas para listas que não têm uma ordem específica. Alguns estados do Brasil, você tem Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, e tanto faz a ordem, tipo, você não prioriza nenhum estado e dá a ideia de que não é uma lista fechada. Se você coloca as bolinhas, sempre dá aquela impressão de que não tem uma ordem específica, você não tem item 1, item 2, item 3, item 4, você não tem uma lista super fechada. Então você simplesmente quer mostrar alguns exemplos, você quer simplesmente demonstrar alguma lista, né? Ao contrário do 1, 2, 3, 4, 5, que realmente parece que tem uma ordem muito específica, né? O item 1, Paraná, item 2, Santa Catarina, item 3, São Paulo. Você tem ali, ó, 1, Paraná, tá no topo da lista, depois 2, Santa Catarina, segundo item da lista, São Paulo, 3, terceiro item da lista. Então, note que a diferença, ela não é visual, a diferença é na interpretação do teu texto. Por exemplo, você quer montar um tutorial, você quer montar um passo a passo. Abra o Word, depois clique no botão. Aí sim é interessante criar itens com números. Passo 1, abra o Word. Item 2, crie um novo documento. E por aí vai. Então, quando você tem uma ordem a ser seguida, ou você tem uma classificação, por exemplo, as maiores cidades do Brasil. Aí você tem lá, item 1, São Paulo, item 2, Rio de Janeiro, item 3, Brasília, né? Então, você tem uma ordem, né, a ser seguida. Ao contrário das bolinhas, que você coloca maiores cidades do Brasil e você vai colocando bolinha, 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 ele não passa a ideia de uma ordem fixa, uma ordem específica, tá? Então, essa é a diferença de marcador e numerador, ok? Vamos voltar rapidinho aqui para os nossos marcadores, então. Pronto. Ok, aqui a gente fez os nossos marcadores. Por padrão, o Word ele vai colocar essa bolinha opaca, né? Essa bolinha fechadinha, essa bolinha redondinha, preta. Eu posso trocar isso? Eu posso trocar isso, né? Vindo aqui, peraí, deixa eu apagar aqui, pronto. Na hora de criar meu marcador, a gente já clicou diretamente aqui no botão, tá? Mas se a gente clicar aqui nessa setinha aqui do lado, note que o Word ele já apresentou alguns modelos de marcadores. Por padrão, ele vai colocar a bolinha preta. Mas eu posso colocar a bolinha vazia? Posso colocar a bolinha vazia. Olha só, vou colocar aqui Curitiba, vou colocar aqui Londrina. Olha só, então ele já colocou um marcador com estilo diferente. Então, se eu vier aqui e clicar no quadrado, ele vai criar marcadores de quadrado. Mas eu consigo personalizar esse marcador, tipo, o marcador que eu quero não está aqui. Consigo, no final da lista, note, definir novo marcador. Quando eu definir um novo marcador, eu tenho uma variedade, eu posso colocar seta, posso colocar
sei lá, aparecem uns símbolozinhos de diamantes, bolinha, bolinha vazia. Eu posso usar uma fonte também como marcador? Posso usar uma fonte como marcador. Vamos esperar carregar aqui. Ó, eu posso escolher estilo de fonte, eu posso escolher tamanho, eu posso escolher todo tipo de coisa. Ó, marcador. Aqui, ó, para escolher algum caractere. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Meu Deus, eu não sei nem que fonte que eu escolho. Ah, aqui, ó. Tem alguns aqui. Nossa, essas aqui são letras japonesas, gente. Nossa, que legal. Bom, enfim, deu para vocês verem então que eu consigo trocar o meu marcador. Ou então escolher uma imagem, né? Se eu vier aqui e escolher uma foto do meu marcador, olha só, ele já tem até umas imagenzinhas aqui, ó. Pronto, vamos escolher. O que é isso? Uma pedra, parece? Credo, gente, só tem imagem feia aqui. Vamos pegar esse negócio aqui mesmo. Então a gente vem aqui inserir. Ah lá, pronto. Inseri minha imagem. Agora os meus marcadores são esses negocinhos vermelhos aí que eu acabei escolhendo totalmente ao acaso. Para vocês verem como as minhas aulas, algumas delas são meio improvisadas, assim, né? Tipo, eu vou falando o assunto, mas assim é legal, né? Não fica essa coisa muito mecânica, muito... né? Então, fica um negócio bem interessante. Então, ele já fica até em marcadores usados recentemente. Então, aqui em definir novo marcador, eu consigo fazer todos esses ajustes para poder trocar o estilo do meu marcador. Aqui, ó, consegui achar, ó, symbol é o nome da fonte que eu estava querendo, né? Então, a gente tem aqui uma fonte, symbol, olha só quanto desenho. Eu posso colocar, aqui, ó, símbolozinho de espadas. Ah lá, pronto, ele criou meu marcador com símbolo de espadas. Agora, ah lá, teste, teste, teste. Olha só que legal. Ou então, criar um novo marcador com um marcador. Vamos colocar o símbolozinho. Tem o símbolo da Apple aqui. Então, vou colocar. Legal, deu problema. Ah, tá, é porque a minha fonte não é symbol. Eu preciso colocar a fonte symbol aqui. Então, vimos aqui então como alterar estilos de marcadores, certo? Então, você vê que é bem fácil. O símbolo da Apple, infelizmente, não deu, porque essa fonte que eu estou usando não tem o símbolo da Apple, né? O símbolo da Apple só tem em fontes da Apple. E tipo, aqui eu estou usando o Word é da Microsoft. Então, não vai dar muito certo. Por isso que não deu, tá? Então, mesma coisa com os numeradores. Aqui a gente viu que se criar um numerador, ele vai ficar a ordem 1, 2, 3, certo? Mas, se eu clicar nessa setinha, eu tenho vários estilos de numeradores. Eu tenho o estilo padrão, né, que é o número e o ponto. Eu posso colocar número parênteses, né? Olha lá. São os zeros pinhais. Então, note que ele não é mais o ponto, ele é parênteses, né? Eu posso colocar algarismo romano? Posso colocar algarismo romano, olha só. Viu? Então, eu posso personalizar as minhas listas aqui. Então, da mesma forma como acontece nos marcadores, nos numeradores eu também posso definir formatos desse jeito. Vocês vão ver essa janela que ela parece complicada, mas eu juro que não é. Aqui eu tenho o exemplo da minha lista, certo? Então eu posso colocar um ponto. O último item da minha lista, eu acho que está bem pequeno, mas o último item da minha lista aqui é um ponto. Se eu apagar e colocar um parênteses, ó, note que toda a minha lista vai ficar com parênteses. Se eu colocar ponto, ponto, ponto ali, aqui nesse cantinho aqui, eu estou apontando na tela, achando que vocês estão vendo. Se eu colocar ponto, ponto, ponto aqui, note que ele colocou ponto, ponto, ponto na minha lista aqui também, nesse meu exemplo. Se eu colocar parênteses, tracinho, tracinho, por exemplo, aqui, ó, note que no exemplo da minha lista ele ficou parênteses, tracinho, tracinho. E eu não preciso simplesmente adicionar no final. Eu posso colocar no começo. Por exemplo, vou escrever artigo. Espaço. Ó, escrevi artigo aqui, né? E tá vendo que ele tem um itemzinho meio cinza
e o parênteses. O item cinza é o que vai mudar. O que eu escrevi, ele vai permanecer fixo. Vou tirar o parênteses e vou colocar traço. Pronto. Tá? Aqui ele está com o algarismo romano. Como que eu faço para tirar do algarismo romano? Eu venho aqui na lista e eu escolho o estilo que eu quero. Eu posso colocar número. Olha lá. Eu posso colocar ABC. Eu posso colocar ABC minúsculo. Eu posso colocar primeiro, segundo, terceiro. Tá vendo? Eu posso colocar 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro. Ele está cortando um pouquinho. Eu não consigo ajustar o tamanho da tela. Mas vocês vão ver que na hora de vocês experimentarem ali no Word, vai aparecer direitinho. Então vamos colocar primeiro, segundo e terceiro, para ficar bem legal. Então eu coloquei, escrevi artigo, tá vendo que normalmente ele fica assim, mas ó, eu posso escrever artigo e eu tenho que dar o espaço, né? Senão ele vai ficar grudado, tá vendo? Então tem que dar espaço. E mudei aqui para primeiro, segundo, terceiro. Vamos clicar em OK. Artigo primeiro. Teste. Olha só. Automaticamente ele já vai incrementando com o meu marcador totalmente personalizado, feito sob medida para mim mesmo, por mim mesmo. Tá? Então, estilos de marcadores, estilos de numeradores. E agora, esse último item. Esse último, ele é meio que uma mistura de dois. Existem algumas situações em que você quer criar listas dentro de listas, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui esse primeiro, ó, item 1, depois o A e aí tem o I. Isso significa que o primeiro nível é número, o segundo nível é letra e o terceiro nível é algarismo romano. Vamos dar uma olhadinha nisso. Pronto. Até o momento, nenhuma novidade. Eu posso escrever aqui Paraná. Se eu der o Enter, o que vai acontecer? Item 2, exatamente. Só que, olha só que interessante. Se eu não digitar nada e apertar a tecla Tab, infelizmente, como eu estou aqui na escola, eu não tenho o teclado para poder mostrar aqui para vocês. Mas, do lado esquerdo do teu teclado, lá na última coluna, vocês vão ver uma tecla chamada Tab. T-A-B, assim, ó. Desse jeito que eu escrevi aqui. E o símbolo são setas apontando para sentidos opostos, tá? Se você pressionar essa tecla, note que a minha lista, ela entrou, ela criou mais um nível de uma lista. O que antes era 2, agora virou A. Isso dá ideia do que? Coloquei o item 1, Paraná. Vamos lá, vamos voltar de novo. Ó, item 1, Paraná. Dei o Enter, criou 2. Eu não quero 2. Se eu der o Tab, opa, agora eu posso colocar, por exemplo, cidade do Paraná. Vou colocar Curitiba, vou colocar do Londrina, né? Vou colocar Maringá, vamos colocar Paranaguá. Olha só como eu consigo colocar listas dentro de listas. Se eu der o Enter, ele vai colocar o item E. Só que se eu não digitar nada e apertar Enter, lembra que no Enter, sem digitar nada, ele cancela a lista? Nesse caso não, a lista volta. E a gente pode colocar Santa Catarina. Dá o Enter, vai criar o item 3, certo? Se eu apertar o Tab, olha só, ele criou o item A para poder colocar itens dentro da lista que eu fiz anteriormente. Ou seja, eu posso colocar Florianópolis, posso colocar Blumenau. Opa, Blumenau é assim. Posso colocar Balneário, Camboriú. Posso colocar, sei lá, Brusque. Então eu posso colocar itens dentro de itens. Professor, se eu... Ah, tá. Inclusive até mostrar o que eu fiz aqui. Ó, dei o Enter, criou o item E. Se eu apertar Enter, ele vai pro 3, certo? Se eu der Enter de novo, cancelou minha lista, posso escrever meu texto normalmente. Bom? Professor, significa que o que acontece se eu der mais um Tab? Ora, vai acontecer exatamente o que vocês imaginam. Ele vai criar um item dentro de Curitiba. Posso colocar, por exemplo, população
minha mão está gelada. 1,9 milhões de habitantes, certo? E mesma coisa aqui em Florianópolis. Se eu apertar o Tab aqui no item B, que eu não quero criar uma outra cidade, eu quero colocar uma lista dentro de Florianópolis. Eu vou aqui, aperto o Tab, criei um item e vou colocar população. Florianópolis tem quanto? Acho que mais ou menos 500 mil habitantes, uma coisa assim. Então eu consigo criar mais itens dentro de outras listas. Ah, isso vai até o infinito? Vai até o infinito. Só que note que o meu espaço ele vai começando a diminuir. Se a minha lista está começando a criar muitos itens, significa que tem alguma coisa de errada com a minha lista. Eu preciso dividir ela em listas separadas, tá? Porque se a minha lista está entrando, então significa que eu tenho que pegar algum daqueles itens e jogar para fora. Eu tenho que rever a minha lista. Não existe, é muito difícil de achar listas com mais de 3 níveis. Aqui eu tenho 3 níveis, ó, nível 1, nível 2 e nível 3. É difícil ter uma lista com mais de 3 níveis, tá? Se a sua lista está chegando no quarto, quinto, sexto nível, você tem que parar para poder pensar um pouquinho ali na lista que você está fazendo ali, porque ela está meio caótica, tá? Então, isso conclui basicamente, tá? O nosso estudo da semana sobre marcadores, numeradores e listas, tá? Aqui vocês notaram que é muito pouco botão. Eu venho aqui, clico no botão uma vez só, todo o resto acontece no teclado. Eu dou Enter, ou aperto Tab, ou aperto Enter 2 vezes, né, para poder cancelar uma lista. Gente, ó, inclusive é muito comum eu ver isso daqui, ó. Eu vou colocar alguns itens aqui. Vamos colocar cidades mesmo. Vamos colocar país, vai, só para ficar diferente. Vou colocar Brasil, Argentina, sei lá, Bolívia. Quando eu chegar no item 4, eu apertar a tecla de apagar. Ó, e se eu apertar a tecla de apagar, sumiu a minha lista, certo? Não! Olha só o que aconteceu. Você vai começar a escrever, mas note que o meu parágrafo, ele estava aqui, certo? Olha só o meu parágrafo como ele estava todo alinhado antes, mas olha só o meu parágrafo como ele criou esse espaço. Significa que a partir dali, o meu texto inteiro vai ficar com aquele espaço extra. Ou seja, ele vai ficar totalmente desalinhado com o que estava antes. Tá vendo? Vocês conseguem notar aqui na minha régua, ó. O texto começa aqui, ó. Mas olha lá embaixo, onde eu apertei a tecla de apagar. Tá vendo? Isso não pode acontecer, tá? Então, para eu cancelar uma lista, Enter, Enter. Agora sim, agora eu consigo continuar escrevendo. E note como o meu parágrafo, ó, ele está todo alinhado, todo bonitinho, certo? Conseguiram perceber? Ó, eu sei que aqui envolve muitas teclas, muito teclado, tem a tecla Tab, tem a tecla de Enter e tudo mais. Vai dando umas pausinhas no vídeo, abre lá no Word, vai dando uma praticadinha ali, gente, não dá nem um minuto, tá? Só para vocês verem do tipo, nossa, é isso mesmo que funciona, tá? E estarei online na segunda-feira de manhã, 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, tá? Para poder atender vocês, eu vou publicar o link no grupo, na segunda-feira mesmo, tá? Pra gente poder ali bater um papo, ter uma conversa. Então, assim que vocês assistirem esse vídeo, caso tenham alguma dúvida, caso não tenham entendido alguma coisa, caso esteja ainda algumas coisas meio confusas, estarei no link, tá? Online, para conversar com vocês ao vivo, no chat, com vídeo, compartilhando a minha tela, escrevendo ali alguma coisa aqui na tela para poder guiar vocês, tá bom? Para poder tirar aí todas as tuas dúvidas, seja sobre essa aula, seja sobre aulas anteriores, tá? O importante é não ter dúvidas, tudo bem? Então, deixa aí um forte abraço para vocês e nos vemos então na próxima aula.